Eu particularmente acho interessante essa coisa de humanizar a figura do policial, porque muita gente pensa que Que é uma máquina, né? atrás da farda ali é uma máquina, um cara que não tem sentimento, não tem família, né? Então esse tipo de trabalho traz para as pessoas, né, um pouco da humanidade que tem, né, no agente policial. Então, você tocou um ponto essencial, Alice. Porra, eu vou acabar derrubando o microfone aqui. A mão de italiano, né? Fala. Não tem problema não. E fala com a mão, né? É um ponto essencial, porque durante muito tempo nós passamos ali como espectadores, né? Os policiais eles eram tidos ali como... Primeiro foi... falaram que a gente era o braço da ditadura. Sim. Aquelas narrativas que se constrói, né, para deturpar ali, para subverter valores, né, e realidades. E os policiais eles simplesmente não tinham voz, né? Com o advento da internet, hoje em dia ficou muito mais fácil, né? Isso aqui é uma quebra de paradigma, um programa como esse. Tem um paradigma da internet, né, foi descrito por um pensador, um filósofo, né, chamado Pierre Levy, que ele fala que a internet ela veio para romper o paradigma do para muitos e trazer o paradigma novo do muitos para muitos, né? Sim, sim. Então hoje eu tenho um podcast, que é o Podcaveira, vocês têm um podcast de vocês, e é a voz, você dá a voz, você ganha a voz com o seu podcast. E aí existem as mídias sociais, né? Só que um lado muito importante e que eu comecei esse trabalho lá atrás foi com a literatura. O primeiro livro que eu escrevi chama Charlie Oscar Tango, por dentro do Grupo de Operações Especiais da Polícia Federal. É um livro baseado em um outro livro norte-americano, né, escrito pelo Eric Haney, um livro também que é até bem raro de se encontrar, que chama Força Delta. E ele conta a história dessa força de operações especiais do Exército Norte-Americano chamada Força Delta. Na época eu trabalhava no COT, que é a Unidade de Operações Especiais da Polícia Federal. E eu li o livro e falei, cara, a gente faz isso aqui, a gente faz um curso dificílimo para entrar. O meu grupo tem uma história bonita, eu tenho várias missões ao longo ao redor do Brasil todo, né, pelo Brasil inteiro, que é um ambiente dificílimo de se operar. Nós temos ecossistemas extremamente complexos, nós temos o bioma amazônico, que é por si só a gente já não fala mais que é um continente, né, é continental, é tamanho continental, fala é tamanho mundial, porque a Amazônia é um mundo. Uhum. Nós temos a Caatinga, nós temos o Pantanal, nós temos fronteira com vários países, né? São estados são 16 mil quilômetros de fronteiras com 11 países. Então nós temos 10 tríplices fronteiras no país, como a gente tem aqui uma delas aqui em a região de Foz do Iguaçu, Argentina e Paraguai, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Então nós temos uma diversidade muito grande de trabalho que é feito aqui no nosso país. E eu li o livro e falei, cara, eu faço isso aqui, nós fazemos isso aqui, mas numa perspectiva um pouco mais reduzida, limitada em relação ao Brasil, mas não menos complexa. Porque a dificuldade que o americano tem de operar no Afeganistão, nós encontramos aqui no Brasil para operar no Rio de Janeiro, para operar na região que a gente tem aqui na fronteira com o Paraguai, ou na fronteira com a Bolívia, ou agora lá na Amazônia. Então eu comecei a colocar isso no papel e render o livro. E com esse cuidado de fazer, o que eu percebi que os americanos fazem muito, que é mostrar, é expor. Eu tenho que expor quais são os meus princípios de vida para eu poder ser respeitado. Para as pessoas olharem e falarem, cara, isso não é só um robô. Esse cara, ele pensa, ele tem sentimento, ele tem princípios e valores, ele tem um ideal. Nós temos uma frase no BOP, né? Eu falo nós porque eu me sinto da tropa, né? Além de cursado lá, eu já operei muito com o BOP, eu tenho o BOP como uma referência. E na canção do BOP fala idealismo como marca de vitória, quer dizer, na nossa vitória é nosso idealismo, né? E a gente tem que vender, no bom sentido, esse nosso idealismo. Sim. É que nem você falou, né? A diferença é que lá eles contam a história, eles mostram o trabalho deles de uma forma ou de outra, e aqui não se fazia muito isso, né? Como você falou, pô, eles fazem esse trabalho lá,
E eu faço aqui também, né? Em outras proporções. E aí você resolveu contar a história, pô, né? Uma coisa que acho que até assim, as pessoas querem saber, né, do trabalho policial. As pessoas gostam disso, né? Exato. E assim, né, até então, o que a gente tinha de literatura muito pouco, e eu me lembro, né, quando era garoto, eu assisti, os filmes que eu assistia, era Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, uma maneira de romantizar um criminoso. Os filmes eram todos voltados ali para uma visão romantizada do crime, né, aquilo que o Diogo Pesce traz no livro dele, né, bandidolatria. É colocar o bandido ali na condição de ídolo, né, principalmente para a nossa juventude, né? Porque assim, o camarada ali até os 20 anos, ele está formando muita coisa, ele está formando o caráter dele, a personalidade dele, até formando os valores e princípios que ele vai seguir, né? E se a gente não der uma formação sólida, hoje eu fico impressionado quando um jovem ali de 14, 15 anos, ele entra em contato comigo, dizendo que leu o livro e que quer ser policial, e eu vejo que eu comungo muitas vezes de valores, os mesmos valores de um jovem de 14, 15 anos. Então eu me dou por vitorioso nessa empreitada toda vez que isso acontece, né?